que nos acompanham, onde quer que estejam, onde quer que a imagem e o som possa estar chegando, né? Nosso desejo, nossa oração é que o Espírito Santo de Deus realmente esteja promovendo aí na sua vida crescimento, enriquecimento, entendimento quanto aos propósitos de Deus. Muito bom também ter o Arimar, sempre ligadinho, né, Arimar? Prazer dele estar lá atrás acompanhando tudo, juntinho da gente. Muito bom, Arimar, que Deus te abençoe também. Mateus capítulo 13, eu estarei lendo os versos de 1 a 8, depois 18 a 23. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Verso 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do rei, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Estamos diante de uma das parábolas apresentadas pelo Senhor Jesus. Pastor, o que é uma parábola? É uma história com um fundo de verdade, com uma lição, né? Seja ela moral, seja espiritual, uma história que é apresentada com um objetivo, né? Usando figuras que nos apresentam ideias aplicáveis a alguma realidade. Jesus era um mestre nas parábolas. Aliás, os rabis, né, os mestres do judaísmo, usavam muito parábolas, né, para os seus ensinos. E Jesus usava o que era conhecido pelo povo à época, né? O que era mais comum o povo conhecer? A linguagem da agricultura, né? Então Jesus falava a linguagem do povo. Falando para nós hoje, o que Jesus usaria? Aquilo que a gente conhece no dia a dia, né? Ele falaria talvez das faculdades, das escolas, das indústrias, do comércio. Ele usaria figuras do nosso dia a dia, coisas que a gente conhece muito bem, seria o que ele usaria. Mas como ele estava em outro contexto diferente, ele apresentou uma parábola do semeador, né? Temos duas realidades apresentadas pelo texto, que são as sementes e o solo, a área do sávio, certo, sávio? Coisa que sábio domina muito bem, né? À época não havia o conhecimento que temos hoje, né? Hoje se aplica aí toda uma tecnologia, conhecimento científico à agricultura, né? E sábio, visando aí bom resultado, né? Seja engenharia florestal, etc., né? Na agricultura, e muita coisa, graças a Deus, se tem de conhecimento, e graças a esses conhecimentos, né? É que nós desfrutamos aí da nossa alimentação. Mas voltando para o texto, Jesus apresenta na parábola algumas realidades. Ele fala de uma semente semeada, primeiramente em algumas situações, né? A primeira delas fala-nos o quê? Diz o texto: e quando semeava, e falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho,
e vieram as aves e comeram-na. Jesus conta uma parábola. Geralmente as parábolas despertavam curiosidade. O objetivo era exatamente esse: despertar curiosidade e interesse nas pessoas. Nem sempre Jesus explicava as parábolas para o povo. Aqui ele faz a aplicação e ele explica aos discípulos, né? Que seria aquela que caiu ao pé do caminho. Qual a característica que, na verdade, o texto quer nos apresentar? Lá no verso 18 ele diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então o semeador sai com o objetivo de semear, né, lançar a semente no solo. A primeira realidade é que essa semente cai ao pé do caminho. A característica, não é, de um caminho a gente conhece muito bem. Geralmente o caminho onde se pisa de uma forma mais frequente, onde as pessoas pisam, passam ali, dificilmente alguma coisa cresce, não é? Porque é um solo pisado, não é? Geralmente duro, rígido, não é? Então diz o texto que a semente caiu ali e ela não produziu. E como ali ficou e não lançou raiz, a ave veio e comeu a semente. Qual a aplicação disso? Jesus explica, né? No verso 18 ele diz assim: ouvindo alguém, verso 19, alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que nós estamos lendo aqui, que Jesus coloca, acontece hoje. Exatamente hoje. O que Jesus está falando? Essa semente, como diz o texto aqui, é a palavra do reino, palavra de Deus, evangelho. O evangelho é apresentado, ele é colocado aqui como semente, não é? O evangelho é apresentado, é proclamado, é ensinado, é mostrado, é revelado. É propósito de Jesus que a igreja faça isto. O papel da igreja, pregar o evangelho. Estamos prestando um culto ao nosso Deus nesta noite, expressando nossa gratidão, nosso reconhecimento, mas estamos falando também do reino de Deus. O reino que realmente Deus deseja implantar em cada coração. Mas o que acontece? Quando a mensagem do evangelho, a semente é apresentada, alguém não tem interesse que você deixe que ela germine no seu coração. Essa ave, diz o texto, é um maligno. Na verdade, quando a mensagem é proclamada, há uma luta. E a gente vai ler daqui a pouquinho alguns textos aqui que mostram isso muito claramente. Há uma luta interna muito grande. Você já passou por isso? Alguns aqui já passaram por isso. Outros passam por isso exatamente agora. Há uma luta constante. O inimigo não tem interesse. Quem é o inimigo, pastor? O diabo. Mas, pastor, pleno século XXI, o diabo existe? Existe. Você duvida? Você ainda duvida que ele exista? A gente vivencia, né, percebe essa realidade todos os dias na sociedade na qual você está inserido. Você percebe que realmente há alguma coisa de muito mal que nos rodeia e não vem de Deus. É uma realidade, uma triste realidade. O diabo existe, sim. Um ser espiritual que se opõe às obras divinas. Então diz o texto que ele vem e rouba. O mesmo texto registrado por Lucas, lá no capítulo 8, verso 12, diz assim: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. Você viu o que a palavra de Deus diz sobre a obra satânica? Que você não creia, que você não tome decisão. Você pode ouvir, você pode até ficar em cima do muro, né? A gente lembra aí da peça. Mas não se decida. Não tome decisão, não se precipite. Tem tempo, espere. Você já ouviu isso aí no seu coração? É isso que o diabo faz. Talvez ele esteja dizendo para você nessa noite, não é? Talvez você pense assim: não, eu estou precisando disso aí, realmente, né? Minha alma precisa disso, mas
a outra voz diz para você: não, espera, tem tempo, agora não, para que pressa? Deus é um só, todos os caminhos levam a Deus, você não precisa de pressa. O interesse dele é segurar você, é que você não tome essa decisão, e ele vai fazer de tudo para que você fuja disso. Você precisa conhecer os intentos ardis dele, né? E diz o texto lá de Lucas: depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que se não salvem. O texto é claro: não se salvem. Você sabe qual é o desejo de Satanás para o seu coração? Te lançar no inferno, te ver lá com ele um dia na eternidade. Que você não se salve. Você já passou por essa experiência? Uma voz te diz assim: eu estou precisando. Outra diz assim: não, calma, espera aí, tem tempo, agora não. Coloque as coisas no lugar primeiro, depois você vem, tem tempo. Não se precipite. É melhor você não se precipitar, tomar um passo consciente, do que depois você tomar um passo, se arrepender e voltar atrás. Você já ouviu isso, né? Pense, pare, só que tempo de Deus agora. A palavra de Deus diz aqui: se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Hoje. Tempo de Deus, gente, é hoje. Ah, pastor, mas na hora certinha a coisa acontece. Há tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Só que o tempo de Deus é hoje. Por quê? O futuro não te pertence. Então o que Jesus está ensinando é isso, né? Primeira realidade do caminho, caiu lá. Essa ave é Satanás que vai tirar. Você ouve, vai para o seu coração. Satanás trabalha na sua mente. Como é que ele faz isso, pastor? Como é que ele consegue entrar na minha mente? Gente, ele é um ser sobrenatural. Tem certo poder. Não tem poder total, mas tem algum. E ele faz isso. Ele consegue introduzir na sua mente essas coisas, esses pensamentos. Você já teve a experiência, mesmo você que é crente, de vez em quando brota assim na sua mente certas coisas que você jamais pensaria, imaginaria? De repente você toma até um susto: gente, como é que isso bateu aqui na minha cabeça? Eu não estava pensando nisso. É obra, às vezes satânica. Se não vem de Deus, e se não é boa, não é? A origem, realmente a gente sabe de onde vem, não é? A origem das coisas ruins. Então, o que Jesus diz? A semente é lançada em todo tipo de solo. Mas a primeira realidade é essa aí: cai no caminho, não lança raízes, a ave vem e pega. Satanás tira do seu coração, para que você não creia e não se salve. O texto lá de Lucas é muito interessante, que fala, né? Tira-lhes do coração a palavra para que se não salvem, crendo. Que não se salve. Esse é o propósito do inimigo. Na verdade, o texto é muito claro, né? Outra realidade diz-nos o texto aí: ouvindo alguém a palavra do reino e não atendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. É aquela que cai em terreno pedregoso, né? Há uma faixa pequena de terra e ela germina, consegue germinar, só que não aprofunda as raízes, porque a camada é muito superficial. Então a aplicação que Jesus faz é o seguinte: há pessoas que recebem a palavra, acham interessante, até chegam a pensar numa decisão, mas são tomadas pelas emoções. Mas diz o texto aí que diante das angústias, da perseguição, a necessidade de uma mudança de estilo, mudança de vida, mudança de caráter, mudança de hábitos, não cria raiz. E se ela não aprofunda raízes, ela também não sobrevive, ela morre. Segunda realidade, a dos pedregais. Abraçar a carreira do evangelho, gente, é desafio. Não é fácil realmente, não.
requer determinação, requer firmeza, requer realmente propósitos. Não é fácil, é difícil, mas não tem igual. Não tem igual. Por isso que é difícil. Custou um preço muito alto. É um valor tremendo. Custou o preço do Filho de Deus na cruz, não é? Eu irei para a cruz, certo? Foi o que nós cantamos aí. Então, exige mudança? Sim. Traz angústia? Sim. Basta lembrar, não é? Nós estamos aí numa campanha de oração por irmãos que estão presos por pregar o Evangelho. Pleno século 21. Você acredita nisso? Você acredita que seja realidade? Jesus já proferiu isso lá há muito tempo atrás, né? Que muitos seriam presos por causa do nome dele. E isso aí, olha. Então é melhor não se envolver com essas coisas, não. Deixa quieto, dá muito trabalho, exige renúncia. A vida já tem tanta dificuldade, para que eu quero mais renúncias? Mas é o caminho da glória. Não há glória sem a cruz, não há salvação sem a cruz. Então a segunda realidade aí é daquela que caiu em pedregais. Diz o texto: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Terceira realidade é apresentada por Jesus, é a semente que cai entre espinhos. Ela começa a tentar germinar, criar raízes, mas não prossegue, não é? Devido às seduções, aquilo que o mundo apresenta, realmente é abafada. Ela cai no meio dos espinhos. Tenta, mas ela não consegue. Ela é sufocada. Ela é abafada. Lá em Mateus capítulo 23, verso 13 e 14, a palavra de Deus diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Pastor, aí o texto diz que aquele que perseverar será salvo. Então, para eu ser salvo, eu tenho que perseverar. A perseverança é uma característica dos salvos. Você não é salvo porque persevera. Você persevera porque você é um salvo. Porque um dia, quando a semente do Evangelho chegou no seu coração e você entendeu que precisava entregar a sua vida a Jesus, você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo entrou no seu coração, a gente vai ver isso aí na frente. Aí o que aconteceu? Você agora tem uma nova vida, você tem uma perspectiva, você tem um propósito, você tem um ideal, você tem um objetivo. E como um servo de Deus, você luta para isso. Se você é um crente, você luta para isso. Então, na verdade, o crente persevera. Ninguém é salvo porque persevera, porque ninguém conseguiria sozinho. Porque pela graça, né, diz o texto, somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Lá em Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 18, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Eu me lembro da época de criança, não vai muito longe, daquele desenhozinho que a gente via, né? As crianças vão lembrar aí, tinha um ser que vinha, falava coisas boas, lembram disso? E vinha outro ser que falava outra coisa, ser ruim, um diabinho, né? No ouvido, e por outro lado o anjo falando, e alguém em dúvida, quem que dá ouvidos? Embora isso seja típico de desenho animado, é real. Na vida essas coisas acontecem. Você não vê um anjo aí falando no seu ouvido, você não vê o diabinho falando aí no seu ouvido, mas isso é real, gente. Isso acontece, não é? O texto diz aí, há uma luta muito grande. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito. O que é isso, pastor? Luta interna entre a carne, que são os desejos naturais do ser humano, e o espírito.
Por isso, gente, que é muito difícil realmente a pessoa entender que precisa mudar de vida, né? Que o Evangelho apresenta mudanças para melhor, sempre para melhor. Pastor, há a possibilidade de eu tomar uma decisão e me arrepender? Não, não há isso. Se você de fato tomar uma decisão, você não vai se arrepender, não há como, porque é sempre pro bom, sempre pro melhor. Mas o difícil é entender isso. Ah, pastor, mas é difícil. Está numa escola bíblica dominical, pastor, domingo pela manhã. Eu já trabalho 6 dias por semana. O que a Bíblia recomenda? 7º dia, dia do Senhor, dia de culto. Ah, mas isso dá muito trabalho, pastor. Esse negócio de escola dominical não é para mim, não. Pegar a Bíblia debaixo do braço, domingo, para a escola dominical, pastor, não dá para mim, não. Isso não é vida para mim. Mas é algo excelente. Não há igual. Certo? Se você quer facilidades, tudo na vida tem preço. Você quer uma vida fácil? O preço não é bom. As consequências chegam. Agora, se você quer uma vida de qualidade, Cristo te oferece. Mas exige de você mudança de vida, de caráter, de atitude, coisas que não agradam a Ele. Você precisa estar disposto a abrir mão. É isso que o Evangelho apresenta. E é difícil, é um desafio. Por isso que é um milagre. Conversão é o maior milagre que existe. Porque realmente é uma luta muito grande. Mas, primeira carta de João, capítulo 5, olha que coisa interessante. Versos 8 a 10 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou não vive pecando, né? Em uma outra versão. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno. Olha que texto. Todo aquele que é nascido de Deus, um convertido, ele não vive no pecado. Mas crente não peca, pastor? Peca. Nós somos humanos, somos sujeitos ao pecado, não é? Mas não vivemos no pecado. Pode acontecer, mas não é um estado. Por isso que há uma outra versão que diz que não vive pecando. Certo? Porque nascido de Deus não vive pecando. Por quê? O que é nascido de Deus tem preocupação. O crente tem preocupação. O convertido, ele tem preocupação com a vontade de Deus. Sua vida tem que ser pautada no que Deus deseja. E isso, na verdade, preocupa o crente. O crente tem preocupação com isso. Se ele não tem preocupação com isso, é porque não é um convertido. E um detalhe interessante. O texto nos diz o quê? Conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Pastor, o diabo não toca na vida do crente? Perturba. Tenta sim. O crente é tentado. Não é? É a luta da carne, não é? Contra o espírito. Perturba, tenta te derrubar, te atrapalhar, te incomodar, coloca um monte de troço na sua vida para te atrapalhar. E uma coisa interessante, falou aí dos espinhos. Ele é terrível, tentador, malicioso, sagaz, inteligentíssimo. Pra você ter uma ideia, ele tentou Jesus. E é interessante que ele tentou Jesus como? No que Jesus precisava. Você está precisando das coisas? Tome cuidado, que o diabo vai te oferecer de uma forma fácil. Ele diz para você: olha, eu tenho o que você precisa. Você quer? Eu tenho para você. E eu te ofereço. E é simples. Quer dizer, na conversa dele, né? Nada para ele é simples, tudo tem preço. E o preço é muito alto, não vale a pena. Não entre nessa. Mas o texto diz o que? O maligno não lhe toca. O que é isso, pastor? Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, o Espírito Santo entra. E quando o Espírito Santo entra na nossa vida, o diabo cai fora. Ele vai te tentar, mas não tem o domínio mais da sua vida. Não te domina mais. Quando você abre o seu coração para Jesus, agora seu coração é de Deus. O Espírito Santo habita lá. E os dois não andam juntos. O Espírito das trevas não anda junto com o Espírito da luz. Não dá para andar juntos. Então, o maligno se retira. Ele sabe que aquela vida não é mais dele. Quem anda lá, já andou lá pelo mundo das trevas, da bruxaria, sabe disso.
O que acontece? Quando a vida é entregue a Jesus, o que acontece naquela vida? Quem já teve essa experiência pregressa sabe disso aí, né? O que acontece lá. Por isso que é impossível um crente ser possuído. Não há como. Satanás não entra lá, não tem como, não pertence a ele sabe disso, né? Por isso que diz o texto aí, somos de Deus, outro detalhe, e que todo mundo está no maligno. O que é isso, pastor? Quando a palavra de Deus diz que todo mundo está no maligno, está no diabo, o que quer dizer isso aí? É que o que predomina no mundo de uma maneira geral, no cosmos, né? Mundo habitável, é o predomínio da maldade. É o predomínio daquilo que se opõe aos propósitos de Deus. Então, cuidado aí com maioria. Tempos atrás estava ouvindo alguém, jornalista, dizendo o seguinte, havia um comentário, né, sobre essa frase, a voz do povo é a voz de Deus. E eu estava ouvindo um jornalista, ele disse, não é a voz de Deus, geralmente não é, né? A voz da maioria não é a voz de Deus. Isso foi dito por um jornalista. E realmente, o mundo, no geral, se opõe aos propósitos divinos. O evangelho não é bem aceito, né, por todos. Então é isso que o texto quer dizer. Sabemos, né, que o que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo. Mas há uma outra coisa muito interessante. Em Romanos capítulo 8, versos 14 a 17, encontramos o seguinte: porque todos, olha só, preste atenção, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se você é um filho de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus. Mas isso acontece quando? Quando eu entrego a minha vida ao Senhor e eu digo isso para Ele. Eu dou acesso a Ele agora na minha vida. Certo? Eu disse isso para Ele. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha que texto, gente. Então, nesta noite, o texto te traz um direcionamento. Olha o que ele diz. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Então, por aqui, dá para concluir que não são todos que são filhos de Deus. Você já deve ter ouvido isso aí, né? Todos somos filhos de Deus. Não, a Bíblia não afirma isso. Nunca afirmou. Somos criaturas, sim. Todos somos filhos? Não, não todos. E a palavra de Deus explica quem é ou quem são, né? Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Você só vai ser guiado pelo Espírito de Deus se você desejar isso. Se você não deseja, ele vai continuar falando ao seu coração, a semente vai continuar sendo lançada, mas ele não vai invadir, ele não entra, a menos que você abra a porta. Certo? Isso aí as crianças entendem muito bem, né? O que a gente faz quando chega na casa de alguém? Diga, Eve. Bate na porta. A gente vai entrando? Não. Desde novinho a gente aprende isso, né? Olha, não entra sem bater, não entra sem chamar, não é assim? A gente aprende isso na educação, né? Bate, espera, ser atendido. Não vai entrando, não. O Espírito Santo é assim também. Ele bate, espera abrir. Se não abrir, ele vai continuar batendo, mas ele não invade. Já Satanás não, ele não espera. Conta-se que certa vez um exército cercou uma cidade e mandou um mensageiro para o líder daquela comunidade com a seguinte mensagem: vocês, estamos aqui, a cidade está cercada, esperamos que vocês se rendam. E a resposta que veio foi a seguinte: estamos pensando,
E outra resposta foi dada da seguinte forma: enquanto vocês pensam, nós invadimos. É assim que Satanás faz. Ele não espera o seu consentimento. Está nem aí. Está nem aí. Ele invade. Ele não espera seu consentimento, não espera sua licença. Mas diz o texto que os que são guiados por Deus, pelo Espírito, eles são filhos. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Enquanto não entregamos a nossa vida a Cristo, somos escravos do pecado, escravos do mundo, dos prazeres. Para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito, olha só, presta atenção nisso aqui. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que o teu espírito te diz? Seu espírito, esse espírito aí com E minúsculo, né, gente? O seu espírito, tá? O que ele diz para você? Ele te diz que você é um filho de Deus? Você tem essa consciência? Lá no fundo você diz assim: não, eu sei que eu sou filho de Deus. Tenho certeza. Por que eu posso dizer que eu tenho certeza? Porque eu já entreguei minha vida para Ele. E Ele entrou e tomou conta de todo espaço da minha vida. A minha vida é dele, porque eu já entreguei minha vida para Ele. Então o meu espírito testifica comigo, sim, que isso é realidade, porque eu já tomei uma decisão. Agora, se você ainda não tomou essa decisão, é difícil você entender, que o seu espírito vai entender isso aí e vai dizer para você, né? Vai te dar essa sensação. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, gente, é aquela experiência, aquela sensação que todos nós precisamos ter, de que somos filhos de Deus. E se você ainda não é, Deus deseja que você seja. E o tempo é agora. Mas a última experiência aqui do semeador, o que nos diz? E o que foi semeado, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, outro 30. O que mais um semeador deseja? Boa colheita, certo? E uma boa colheita se faz com boa semente, né, Sávio? E o solo adequado, há solo característico para todo tipo, né, de agricultura. Aqui fala-nos de semente excelente, fala-nos de terra própria. Então Jesus apresenta a última realidade: o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. O que é se dá fruto? Decisão, desdobramento de uma boa colheita. Fale fruto. Fruto, gente, é resultado de colheita. É resultado de cultivo, de esforço, de uma semente que caiu no solo adequado, de uma semente que germinou, que brotou e deu fruto. Então, aquele que está em Cristo é aquele que produz fruto. Fruto de quê? De decisão. É preciso decisão? É preciso decisão, sim. Ah, pastor, mas eu não quero tomar decisão. Sim, é um direito seu. Mas o seu espírito não vai testificar com você que você é filho de Deus. Sem decisão não tem como, não é? Mas é muito interessante essa parábola, né, contada por Jesus, essa aplicação que ele faz aí, né? E a quarta realidade: encontra bom solo, germina, cria raízes, produz frutos. Vida colocada nas mãos do Senhor, gente, é bênção, é fruto, é coisa boa, só traz bons resultados. Você crê nisso? Talvez você creia, né? Mas o outro lado diz assim: não, agora não, hoje não, dá um tempo. É o tempo que hoje você tem, você não sabe até quando você vai ter, e que o tempo de Deus é agora. Hoje pela manhã nós falamos naquele texto, né, que Jesus diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. A noite vai chegar para você, vai chegar para todos nós, e é bom chegar à noite tendo trabalhado, tendo feito o que precisamos fazer, né? Ou seja, entregar a nossa vida para Jesus.
Pergunte aí para o seu espírito desta noite. Diga para mim, meu espírito, eu sou um filho de Deus? O que você encontraria como resposta? Se você é franco e diz não, é bom. Ué, pastor, é bom? É bom, a franqueza, né? A realidade dos fatos. É muito bom a gente lidar com a realidade, não viver fugindo. É assumir, né? Reconhecer, é contar para Deus. Gente, Deus aprecia isso. Deus não procura perfeitos, Deus procura pecadores. Jesus mesmo disse isso: eu não vim buscar perfeitos, eu vim buscar pecadores para nova vida, para arrependimento. Não vim buscar perfeitos, até porque não existe. Jesus disse certa vez: quem precisa de médico não são os sãos. Certo? Então é muito bom a franqueza, né? Há tempos atrás estava falando exatamente isso aqui para uma pessoa. E eu perguntei a essa pessoa: você está preparado para a sua salvação? Você está preparado se Deus te chamar? Ele disse: de forma alguma, pastor. Não estou, não. Achei interessante a franqueza dele, né? Estou, não. Estou preparado, não, pastor. E aí expusemos aqui, né, o que Deus fala e oramos com aquela pessoa. Então, gente, é bom assumir. Se você não tem, diga para Deus: Senhor, eu não tenho. É vergonha isso? Não. É isso que Deus quer. Você abre o seu coração. Seja sincero. Não dê voltinha, desculpa. Isso aí não resolve. Ah, mas eu frequento uma igreja. Isso aí não resolve. Ah, mas eu tenho uma religião. Isso aí não resolve. Você precisa ter Jesus. A partir daí, sim, outras coisas precisam ser complementadas, mas você precisa de Jesus. Você precisa de um encontro com Ele, você precisa de franqueza com Ele, você precisa declarar isso para Ele. Aí vai começar a funcionar. Antes disso, não. Que tal dizer isso para ele essa noite? Ah, pastor, não vim preparado para isso não. Mas o momento é agora, né? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando para você agora assim: ó, você precisa também. Você precisa. Tome uma decisão. Seja parte dos santos. Olha o texto que a gente leu lá antes. A nação santa. Você faz parte dessa nação santa. Povo santo, povo adquirido, povo que saiu lá das trevas e veio para a luz. Você é o povo de Deus. Você quer isso? Então diga para Deus: Senhor, eu quero. Quero fazer parte desse povo, teu povo aqui na terra. Povo que está se dirigindo para as mansões celestiais. Eu quero fazer parte desse povo. E quero agora, não quero depois não, é já, amanhã eu não sei. Eu quero hoje. Se eu quero coisa boa, eu quero para agora. E eu quero isso aí, para mim. Alguém nessa noite que esteja pedindo isso para Deus? Coisa boa, né? A Bíblia diz que há alegria lá no céu quando alguém faz uma oração dessa, com sinceridade. Não pela emoção aqui. A semente cai entre espinhos, os pedregais, mas que cai em terra boa, própria, e germina. Alguém nesta noite? Nós vamos orar daqui a pouco, né? Se tivermos pedidos, vamos orar pelos pedidos, mas eu gostaria de agradecer a Deus pela sua decisão, caso você esteja fazendo agora aqui. Alguém? Levante a sua mão. É hoje o seu dia? Nós queremos agradecer a Deus por isso. Alguém? Menino, menina, jovem, senhor, senhora? Eu não gosto de insistir em apelo, mas gosto de dar oportunidade. E gosto de agradecer a Deus quando, não só eu, né, mas a igreja toda, a igreja ora por isso, quando alguém está tomando esta decisão. Não deixe para depois. Ao olhar para a cruz. Volte o seu olhar para a cruz. Mas não é aquela cruz que a gente coloca na parede, não, gente. Aquilo ali não tem poder algum, nenhum, para fazer alguma coisa na sua vida. A cruz vazia não vale nada para a sua vida espiritual. Mas o Cristo da cruz, sim. Então, volte o seu olhar para a cruz. Entenda o que aconteceu lá, por que aconteceu aquilo. Preste atenção ao olhar para a cruz.